Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um momento de estudo bíblico que Deus nos permite nesta noite. Queira Deus, o Espírito Santo, nos abençoar, abrindo a nossa mente e o nosso coração para recebermos esta palavra tão carinhosa do nosso bondoso Deus. Convido a você a nós falarmos com Deus em oração para invocá-lo aqui entre nós. Bondoso Deus, amado Pai, nós invocamos a Tua presença, Tu que és Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Dá-nos a Tua sabedoria e o Teu entendimento. Dá-nos cada vez mais a certeza de que o fato de Cristo habitar em nós, a nossa vida já não pertence mais a nós próprios, mas sim a Ele. Por isso, abençoa-nos em mais esse momento de estudo. Por Cristo, o nosso bom pastor. Amém. Muito bem, meu querido irmão, minha querida irmã, peço que já pegue a sua Bíblia para, no momento oportuno, poder procurar as passagens bíblicas que você deseja, ou então um lápis, um papel para anotar algumas coisas importantes que viermos a meditar e a falar aqui. Joia! Então, olha só, meus queridos, este assunto é Jesus Cristo habitando nas pessoas. É algo muito precioso para Deus. E em determinado momento ele utilizou a palavra, a língua, a boca do apóstolo Paulo para trazer para nós este conforto tão grande. Quando Paulo falou aos Gálatas no capítulo 2, versículo 19 a 20, ali Paulo escreve assim: Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Olha só que bacana, né? Então, o apóstolo Paulo está dizendo que a vida dele já não pertencia mais a ele. Tanto é que ele próprio foi transformado pelo amor de Cristo, né? Quando ele caiu do cavalo, quando ele estava perseguindo um grupo de cristãos, né? Deus fez com que ali a vida dele fosse transformada. De um perseguidor aos cristãos, ele passou a ser um defensor do Evangelho. Então, o apóstolo Paulo sabe muito bem o significado que é Jesus Cristo habitando nele, pois a partir daquele dia ele passou de Saulo para Paulo, então de um perseguidor para um evangelizador. E a primeira pergunta que eu faço aqui a você: por que Cristo viver em você é tão importante? Você saberia responder por que isto é tão importante na sua vida? Eu destaco aqui agora alguns versículos bíblicos importantes para nossa meditação aqui hoje, tá? Então, o primeiro versículo bíblico aqui é o texto de Colossenses capítulo 1, versículo 27, é o texto que inicia o nosso estudo e que ele diz assim, ó: O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Olha só que bacana, né? Então, para que tomemos parte na glória de Deus, é importante, de fato, Cristo estar conosco, habitar conosco aqui. Tá? Outro assunto, outro item importante que Deus nos permite meditar para o nosso tranquilizar durante a vida cristã, para estarmos tranquilos, para estarmos consolados e confortados, é um texto que nós encontramos em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 a 10. Depois você pode ler com mais calma. Nós não vamos assim ler detalhado todos os versículos bíblicos, mas eles ficarão sempre aqui expostos, tá? Para você poder retomar depois o vídeo novamente, poder pesquisar na sua escritura e acompanhar de uma forma tão bacana esse texto bíblico. Em 2 Coríntios 4, 8 a 10, então, ali vemos que Jesus não quer
que você leve uma vida de desânimo e desespero. Por isso é importante ele habitar em você. Quando Jesus não habita numa pessoa, logo nós podemos notar essas duas características: desânimo e desespero. Não se tem esperança para nada, não se tem ânimo para nada. Por quê? A vida da pessoa, a expectativa é tudo concentrada para este mundo, para as coisas deste mundo. Aquilo que a pessoa pode ter, aquilo que a pessoa pode comprar, usufruir aqui. E quando isto fica ameaçado, brota o desespero, brota o desânimo. No entanto, Jesus não quer que você tenha esses sentimentos no sentido de eles devastarem a sua vida. É claro que esses sentimentos também estão no cristão. Eles estão em mim, eles estão em você, com certeza. Nós não nos privamos disto, né? Infelizmente. Mas o fato de Jesus habitar conosco faz com que, quando venha este sentimento de desânimo e desespero, imediatamente vem também os sentimentos de ânimo, de vamos lá, bola para frente, vamos seguir em frente, lá tem a luz no fim do túnel, né? Então nós olhamos para Deus e buscamos uma força descomunal, que nós não encontramos em alimentos, em remédios, em fortificantes. Mas o fato de Cristo habitar em nossos corações nos ajuda mais muito para evitarmos esses sentimentos de desânimo e de desespero, ok? Um segundo item que é importante nós meditarmos e termos a clareza é de que ele, Jesus, quer viver em você para fortalecer a sua fé. Isso nós vemos em Lucas capítulo 22, versículo 32. Por que Jesus quer agir desta forma? Vocês lembram que quando Deus se referiu a Jesus como seu filho, Deus diz ali, o verbo que se fez carne. Olha, o verbo nada mais é do que a palavra. E o Espírito Santo age sempre através da palavra. Toda vez que você orar por alguém, que você falar, né, de Cristo para alguém, toda vez que você ler a Sagrada Escritura, sempre o Espírito Santo estará agindo em você e nas pessoas que estão ao seu redor, ouvindo e meditando com você. Então, quando Jesus diz aqui em Lucas 22, versículo 32, que ele quer viver em você para fortalecer a sua fé, é exatamente isso que ele faz. Porque num coração onde Cristo não habita, ali também não existe fé. E ao contrário, é extremamente verdadeiro. Onde ele habita, ali sempre há o fortalecimento desta fé. Nós não temos como medir a fé, né, em dimensões, em porcentagem ou em alguma outra medida, mas o nosso comportamento vai demonstrar se estamos firmes ou fracos na fé. Quando identificamos situações na nossa vida de que estamos fracos na fé, é importante corrermos para Cristo, pois sabemos que Ele está morando ali no nosso coração. Ele não está distante, Ele está em nós, Ele está em você, para que então Ele fortaleça a sua fé e continue seguindo adiante. O terceiro item que destaco aqui da importância de sabermos que Jesus vive em nós é o texto de 2 Coríntios 10, versículo 5. Olha só. Jesus quer morar na sua mente para guiar seus pensamentos, né? Os pensamentos, obviamente, nem sempre são pensamentos bons que nós temos, não é verdade? Às vezes nós temos pensamentos muito ruins. E aí é importante Jesus se fazer presente nesses pensamentos. Por quê? Uma pessoa que não tem Cristo no seu coração, ele começa com os pensamentos ruins, desses pensamentos ruins brotam os planos ruins, e desses planos ruins surgem as ações ruins, as ações pecaminosas. Então, a princípio você pode pensar assim, não, mas é só um pensamento, é só uma ideiazinha ruim que está ali.
Mas tenha certeza de que se Cristo não estivesse habitando no seu coração, aquela ideiazinha ruim, pequenininha, ruim que você tem ali, se não fosse Cristo, ela se transformaria em algo grotesco, algo grandioso, no sentido do pecado. E por isso é importante Jesus habitar no nosso coração, para que Ele guie os nossos pensamentos, para que possamos pensar coisas boas. Vêm as coisas ruins, é óbvio que vem, mas temos a consciência e a noção de que podemos e devemos ter pensamentos bons. E dos pensamentos bons brotam planos bons. E de planos bons brotam atitudes boas, comportamentos bons. Então, isso tudo muda de figura na nossa vida. O próximo versículo bíblico importante para esta reflexão é o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8. Cristo deseja viver no seu coração para expulsar as dúvidas. Então, esse é um item também fundamental para nós avaliarmos em nossa vida. Olha só, as dúvidas, elas são constantes na nossa vida. E Satanás é aquele que mais gosta de semear as dúvidas, principalmente no que se refere ao pecado e perdão. Principalmente sobre esses dois itens, pecado e perdão. Porque Satanás sempre vai fazer você pensar que o pecado que você cometeu não tem perdão. O pecado que você cometeu ele é tão grande de que Deus não quer mais amar você. A sua vida, por você talvez não ter procurado tão constantemente a Cristo Jesus em sua palavra, você é levado a pensar que não vale a pena mais ir na igreja, que não vale a pena mais ler a palavra de Deus, que não vale mais a pena orar. Satanás faz você ter esse tipo de pensamento, por quê? Para semear a discórdia entre você e Deus, a dúvida, colocar o amor de Cristo em xeque-mate, diminuir o poder de Cristo sobre você. É isto que ele quer fazer. Então, quando vem as dúvidas, é importante você ter a certeza que você tem Cristo dentro de você. O Salvador está aí em você. E ele faz questão de estar aí para justamente expulsar as dúvidas do seu coração. No que diz respeito ao perdão dele por você, ele quer que você tenha certeza absoluta e certeza eterna. Não duvide, mas creia firmemente de que o sacrifício que ele suportou na cruz, toda aquela dor, aqueles açoites, aquele sofrimento e a sua ressurreição, tudo isto foi por você, para que você tenha certeza absoluta e nunca duvide do amor dele por você. E o amor dele e o poder dele é tão grande que encobre multidão de pecado. A própria Escritura diz isto. Então, não duvide, mas creia. Não tenha dúvida da sua salvação em Cristo Jesus. Creia nele, entregue a sua vida a ele e constantemente busque o perdão dele. Assim você terá certeza absoluta de que sempre estará com ele também no céu. Próximo texto bíblico é o texto do Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. E aqui Jesus mostra para nós o quanto é importante ele estar habitando em nosso coração, porque ele quer levar embora todo o nosso desânimo. Ninguém de nós é animado o tempo todo, né? Ainda mais nesta quarentena, né? Os ânimos acabam muitas vezes e surgem os desânimos em nossa vida. Mas quantas vezes em que, naqueles momentos de desânimo, chegava um texto bíblico para você, chegava a hora do nosso culto, do nosso estudo bíblico, chegava uma mensagem de um amigo, ou então você lembrava da orientação do seu pastor, de você aproveitar essa quarentena para buscar mais a Deus. Então, quantas vezes naqueles momentos de desânimo, você próprio se levantou e foi buscar o ânimo, foi procurar fazer coisas que te trouxessem ânimo. Tenha certeza que não foi sua ação individual e 100% sua. Tenha certeza de que foi Cristo agindo em você, para você ter uma atitude diferente. Ao invés de ficar desanimado,
procurar o ânimo, procurar sempre ter renovada a esperança dentro de você, na certeza de que dias melhores virão. Quando nós ainda não sabemos, não temos a certeza absoluta, mas esses dias virão com certeza. E se porventura, né, Deus nos guarde disso, mas se porventura a situação ficar ainda mais caótica, a presença de Cristo ela é certa em nossa vida, ela é constante, disso não precisamos duvidar, mas sempre crer. Então isto nos traz também ânimo para permanecermos sempre firmes na fé em Cristo, porque Ele não nos decepciona, né? Ele sempre nos encoraja e nos engrandece. O próximo item que eu destaco aqui, da importância de você saber que Jesus habita em você, nós encontramos em 1 João 4, versículo 4. Olha só, Jesus deseja viver dentro de você para evitar que o diabo tome conta da sua vida. Olha só, hein? Este aqui é forte, mas é muito verdadeiro, né? Porque a palavra de Deus, então, sempre será verdadeiro. Então, releia isto aqui, ó. Jesus deseja viver dentro de você para evitar que o diabo tome conta da sua vida, né? Se a palavrinha está ali, tome conta, né, é porque ele sempre vai estar tentando. E também significa que a sua vida não pertence a Satanás, sua vida pertence a Cristo Jesus, né? Então Cristo sempre vai estar lutando por você, dentro de você, contra as investidas de Satanás de tirar você de Cristo Jesus. Então tenha certeza que quando surgem as tentações, as dificuldades, os problemas, são os momentos em que Cristo está também dizendo e chamando você para ficar atento a isto e buscar a Ele em oração, buscar a sabedoria que Ele dá através da palavra de Deus, porque é facilzinho, se nós não observarmos a nossa fé, facilzinho nós podemos também ser presas de Satanás. A própria Bíblia diz que ele anda ao nosso redor como um leão que ruge, pronto para devorar, né? Mas ele só devora se nós nos aproximamos demasiadamente dentro do seu território. E sabemos qual é o território de Satanás. É o território da mentira, é o território do engano, é o território do pecado, das tentações, é o território da quebra dos mandamentos, né? Então, esse é o território de Satanás. Quando você entra nesse território, meu amigo, minha amiga, então você está pedindo para ele te devorar. E aí é que está uma incoerência, né, na sua vida de cristão. Se a sua vida pertence a Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo nos lembrou lá no texto de Gálatas, né? Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então a sua vida não pertence mais a você, pertence a Cristo. Significa que você precisa agora estar sempre vivendo no campo, no âmbito, no radar de Cristo Jesus, na área de Cristo. É ali que você deve concentrar os seus esforços, os seus pensamentos, tá? Então, esse é um texto precioso para meditarmos e reforçar aqui. Em 1 João capítulo 4, o versículo 4, esse texto que está em destaque ali, nós podemos ler assim: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Né? Então, a partir do batismo, Cristo se faz Cristo se faz presente em você, faz morada no seu coração. E a própria Bíblia testifica isto e diz: maior é aquele que vive em você do que aquele que vive no mundo. Quem é o que vive no mundo? É Satanás, é o diabo, é o tentador, é o pai da mentira, né? Mas ele é infinitamente inferior e menor ao nosso Deus eterno, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Então, meus queridos irmãos, este é a primeira parte do nosso estudo, que nos faz olhar para Cristo Jesus e ver o seguinte: o quanto é importante nós termos a certeza de que Cristo vive em nós
constantemente. E o fato dele viver, ele proporciona todas essas bênçãos, todos esses versículos bíblicos que nós lemos há pouco. Tá? Como Cristo, agora partindo para o ponto final do nosso estudo, como Cristo vive em você, as bênçãos de Deus também são todas suas. Olha só. O fato de Cristo viver em você significa que as bênçãos de Cristo também são suas. É isso que Deus está nos dizendo aqui, e vamos olhar aqui no texto de Gálatas, capítulo 2, o versículo 20, e relembrar aquele texto do apóstolo Paulo que diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, esse estudo bíblico, o objetivo deste é guiar você como filho de Deus, você como filha de Deus, guiar você até estas passagens da palavra bíblica que nos mostram a viva esperança que Deus coloca no nosso coração, pelo fato de Cristo morar em nós constantemente. E Deus repetidamente vai proporcionar você lembrar deste amor. O estudo bíblico hoje é um fato concreto disto. Deus se utiliza disto para você se lembrar de que Cristo habita em você. E o fato de Ele habitar em você, todas as bênçãos que Ele conquistou, por exemplo, na cruz do Calvário e na sua ressurreição, tudo isto passa a ser seu também. Tá? Toda a vitória que Cristo conquistou, esta vitória é sua. Todo o perdão que Ele conquistou na cruz, este perdão, ele é seu. O novo céu e a nova terra que Cristo conquistou com a sua obediência e morte e ressurreição, tudo isto passa a ser seu. Não porque você mereça, não porque você possa comprar, não porque você é melhor do que o outro, mas porque Cristo habita em você. E o fato de Ele habitar em você torna você merecedor de todas essas coisas. Mesmo que você olhe no espelho e diga: não, isso não é verdade, não é possível que eu sou merecedor de tantas coisas boas, tantas bênçãos. Mas eu te digo, porque Deus nos diz: você é merecedor sim. Então que isso traga para você alegria, que isso traga para você ânimo, que isso traga para você a certeza de você estar na glória de Deus, tanto aqui no reino de Deus, sendo protegido por Ele aqui neste mundo, mas principalmente na eternidade, quando passaremos a viver constantemente e eternamente com o nosso Deus eterno. Meu querido irmão, minha querida irmã, então esse é o estudo bíblico para essa nossa quarta-feira, onde Deus chegou até nós com a sua palavra para nos fortalecer, para nos edificar. Então agora, como fechamento desse nosso estudo, quero ler com vocês o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 35 até o versículo 39. Eu vou ler aqui o texto na linguagem de hoje, é um texto muito bonito que diz assim: quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas: por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Então aqui mais um texto muito belo, tão edificante para nos dar ainda mais a certeza de que Cristo vivendo em nós é a certeza, é a garantia da glória eterna com Deus, os anjos, arcanjos e toda a companhia celeste
lá no reino dos céus. Que Deus assim abençoe estas palavras em sua vida, em seu coração, junto de sua família ou na sua vida individual. Mas que esta palavra abençoe muito a cada um de vocês. Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs, agora eu convido você a unirem-se a mim nesta oração final. Santo Deus, bondoso Pai, nós te louvamos, porque tu nos permites falar contigo em oração. Tu nos permites desfrutar da tua sagrada Escritura. Tu nos permites a cada instante reafirmarmos a convicção e a certeza de que tu habitas em nosso coração. Santo Deus, nesse período de pandemia no qual nós estamos vivendo, nesse período de reclusão, muitas vezes vêm os pensamentos ruins e negativos. Mas quando estes vierem, imediatamente atue com o teu poder em nossa mente, em nosso coração, em nossos braços, em nossas pernas, em nossa boca, em nossos olhos, para tomarmos outro tipo de postura, outro tipo de comportamento. E quando nós precisarmos de ajuda, faça-nos lembrar que temos irmãos e irmãs na fé. Faça-nos lembrar que temos uma igreja que olha por nós também. Faça-nos lembrar de que encontramos ajuda uns nos outros. E assim podemos estar sempre e cada vez mais fortalecidos em teu reino. Santo Deus, bondoso Pai, abençoe a cada um que está ouvindo nesse momento. Tu que conheces perfeitamente a família de cada um. Olhe para eles em suas necessidades e atenda-os conforme o teu querer. E também receba o louvor e a glória que eles rendem a ti por verem e reconhecerem que tudo depende e provém das tuas bondosas mãos. Tudo isto, ó Pai amado, nós colocamos aos teus cuidados, na certeza de que tu estás nos ouvindo e nos atenderás conforme o teu querer. Pois oramos em nome e por amor de Jesus, nosso Senhor e Salvador, o qual também nos ensinou a orar, dizendo juntos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus assim acompanhe e guarde a cada um de vocês, hoje e por toda a eternidade. Amém.